Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar fazendo a resenha com vocês da saga do Batman volume 16. Devagarzinho a gente vai lendo aqui e vai avançando nessa coleção. Antes de falar sobre as minhas impressões sobre esse volume aqui, esse trabalho, gostaria de pedir para você se inscrever, deixar aquele like, aquele joinha, ajuda muito o canal. Além de deixar seu comentário aí, dar uma olhada nos links da descrição, se você for fazer suas comprinhas na Amazon, isso também ajuda muito aqui o canal. Vamos lá, galera, vamos direto aqui ao assunto. A saga do Batman, volume 16. Padrão, né? Publicação padrão da editora Panini, vilania em dose dupla. R$ 39,90 na época do lançamento desse quadrinho, lembrando que eu pego na banca todo mês, então à medida que vai vindo para a banca eu vou pegando. Quadrinho que conta com 152 páginas, trazendo Batman de 450 a 451 e Detective Comics de 616 a 617 e também Batman Anual 14. Galera, o que eu tenho para dizer dessa edição é que ela é bem interessante, na verdade. Tem roteiristas muito bons. Temos aqui Alan Grant, Marvel Wolfman, Andrew Helfer, né? E desenhos muito legal, contando aqui com Norm Breyfogle e Jim Aparo, e dentre outros, né? Muito bacana. O primeiro arco aqui, a primeira história, ela trata aqui do roteiro do Alan Grant e chama O Assassino da Pedra, onde a gente tem aqui uma espécie de um fanático aqui no começo, fazendo um ritual, matando pessoas em alguns lugares aqui, o Batman envolvido para descobrir o que está acontecendo, e esse cara sempre coloca alguns símbolos muito estranhos aqui nos locais do homicídio dele, então acaba tendo aqui esse quê meio sobrenatural, meio voltado aqui para uma ideia aqui de um ritual ou de algo assim, né? Então bem interessante a história. A Batman passa por maus bocados. Ele, o comissário Gordon aqui também está envolvido nessa história. E aí, consultando um historiador, ele consegue chegar aqui até um cara. Na verdade, não um historiador, um estudante de pedras. Ele consegue chegar aqui até um cara, um possível local onde esse ser ele pode estar ali buscando poder. E o Batman tem que lidar com uma criatura que na verdade não é um humano, é um ser muito estranho, que está em busca de um cajado que dá muito poder para ele. E o Batman, em um golpe de sorte, consegue se livrar desse cajado, jogar pela janela, e o cara acaba pulando no rio junto, e dá por entender que ele está morto. Então essa é a primeira história aqui, tá? Depois disso a gente tem uma série de histórias do Coringa, tá? O Coringa aqui lidando aqui com boa parte do encadernado. Então quer dizer que o Coringa ele faz parte aqui de várias histórias, e a gente percebe que o Coringa aqui nesse quadrinho ele está colocado num período temporal que acontece aí pós a Piada Mortal. Então aqui tem menções sobre Piada Mortal, sobre o que ele fez com a Bárbara Gordon. A gente acompanha aqui situações aqui envolvendo o comissário Gordon, lembrando do que aconteceu, aquele sentimento de angústia, vontade de vingança, tá? Então a gente tem essa situação aqui envolvendo o Coringa. Nessa história aqui em específico, vai trabalhar um pouco esse lado aqui, tanto por parte do comissário Gordon, né, porque quer dar um jeito, né, matar o Coringa, que estava sumido e reapareceu, e o Batman também lembrando do que o Coringa fez lá no HQ Morte em Família, que ele matou lá o Robin, né? Então tem todo esse sentido aqui, mas no decorrer da história a gente vai vendo aqui que a história vai se desenrolando, e a gente começa a entender que esse Coringa que se apresenta aqui, que está sendo demonstrado aqui,
ele é um Coringa um pouco diferente. Ele acaba que a gente acaba entendendo que ele não é o Coringa original, que é alguém se passando por esse Coringa. E essa história vai se estendendo. E a gente vê então aqui uma dualidade, ou seja, a gente vê os dois Coringa agindo, porque o Coringa original ele tá traumatizado, ele parou de matar, ele não consegue mais, ele tá quieto na dele, e alguma coisa está impedindo ele de agir como se ele fosse o Coringa. E essa pessoa que está agindo como Coringa, ele está se passando, né? Aproveitando isso e se passando como o Coringa aqui. Então é uma história bem interessante e acaba aí que diante disso o Coringa original resolve agir e tentar aí evitar que esse Coringa falso tome seu lugar, né? Então tem essa parte da história aí que é bem interessante, culminando aqui em um fim. Perceba que ela se estende aqui por várias histórias, pelo menos 3 histórias desse encadernado. E o fim aqui culmina com os dois Coringas, se enfrentando o outro no local onde o Coringa teve origem, que é a fábrica lá onde tem materiais químicos, que ele caiu lá naquele tanque de material químico e acabou aqui se tornando quem ele é hoje. E na ânsia do falso Coringa se tornar o verdadeiro, ele pula aí num tanque de material químico, só que o ácido, mata ele, né? Então, o produto químico, fala aqui que os produtos químicos de hoje são mais fortes do que da época em que o Coringa ele se pulou. E isso faz com que o cara derreta. O Coringa verdadeiro vai preso no Asilo Arca. E aí acaba essa história aqui. Na próxima história a gente tem uma história que envolve o Duas Caras, tá? A origem dos Duas Caras, para ser mais preciso. Então aqui a gente vê como é que surgiu esse Duas Caras, né? Dos quadrinhos. Então a gente tem uma pessoa aqui, que é um promotor de justiça, que é o Harvey Dent. Ele é muito dedicado ao trabalho dele, mas a gente entende que ele tem um trauma com o pai dele, né? Envolvendo o pai dele. E dentro aqui dessa história, ele vai atuando como promotor de justiça, mas o pai dele presenteia ele com uma moeda e devido a um trauma de infância, a gente percebe que ele vai cada vez mais deixando aqui aquela segunda personalidade dele tomar conta. E isso leva a situações bem intrigantes aqui nesse quadrinho, que faz com que ele se torne realmente o Duas Caras. E o Batman tem que lidar com isso. Então, uma história bem interessante de origem aqui de personagem. Eu achei bacana demais. A gente vê a transformação dele de alguém que é louco por fazer justiça por alguém totalmente sádico, né? Que é o Duas Caras. A gente vê a parte em que no julgamento o Malone, que é um dos chefes ali do submundo ali, do mundo do crime ali, um mafioso, joga ácido na cara do Harvey Dent dentro de um julgamento. Bem legal a cena, assim, bem impactante. E depois disso a ascensão dele como Duas Caras. Então a história de origem do Duas Caras. E acaba esse encadernado com essa história de origem. Bem legal, galera, o encadernado. Vale a pena, muito bom. Histórias muito boas, sem contar que tem aqui o início, né? A história de origem de um grande vilão do Batman. Então eu super recomendo. Para quem quiser aí uma boa história, um bom quadrinho, esse volume 16 aqui tá muito bom da saga do Batman, certo? Então, essas são minhas impressões sobre o quadrinho. Conto com o like de vocês, o joinha. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar com quem gosta de quadrinho. Meu muito obrigado. Falou!